Ok. Então, dentro do Eclipse aqui, eu faço uma consulta à base de conhecimento. Como a gente está trabalhando com um agente baseado em conhecimento, utilizando a lógica de primeira ordem, a nossa base de conhecimento é um arquivo PL, tá? Que é tratada dentro do Java como um API, como se fosse um banco de dados, onde eu faço uma consulta e ele me devolve uma resposta. Então, a base de dados é mymumps base.pl. Observe aqui que essa base, ela contém, é um arquivo .pl, certo? Opa. Que ele contém exatamente em Prolog, que nós vimos na aula, tá? Se ele é adjacente, se existe um buraco, se existe um mumps, se existe o ouro, tá? Então, esse é um arquivo PL contendo aqui o conhecimento prévio que nós temos, certo? Sobre o problema, certo? O conhecimento que nós vamos adicionar, né, de forma dinâmica são os fatos, né? Lembrando que nós temos dentro do Prolog, né, temos as regras, as relações, e nós temos os fatos, né? Aqui eu coloquei os fatos como dinâmico, porque inicialmente a gente não tem nenhuma informação sobre se a caverna foi visitada, se existe uma brisa, se existe um fedor, se existe um brilho dentro dela, certo? Então, existe um outro arquivo aqui, chamado mumps fatos, que aqui eu vou até apagar ele. Aqui são os fatos, que é à medida que o agente ele vai interagindo com o ambiente, ele vai escrevendo dentro da base de conhecimento essa percepção. Então, eu vou apagar ela aqui para que vocês consigam ver que ela vai crescer na próxima interação. Então, eu vou rodar aqui o programa. Tá. Aqui é a percepção do agente dentro do mundo, que o mundo Mumps ele vai ser uma caverna 4, tá? E ele é parcialmente observável, ou seja, o agente ele não tem percepção sobre o ambiente. Ele vai ter essa percepção à medida que ele vai interagindo, né? E aí cada percepção, como ele não é episódico, ele vai gravando a informação do que ele vai tendo essa percepção dentro da base de conhecimento através da gravação dos fatos, né? Que seria equivalente àquela instrução TEL, tá? Então, para poder facilitar na demonstração, eu tenho aqui uma visualização prévia do problema, porque eu posso gerar um problema muito simples ou que é muito complicado. Então, deixa eu gerar um problema um pouquinho mais simples. Pronto, esse problema aqui é interessante. Geralmente, quando a gente faz uma demonstração, vai dar algum erro, né? Mas veja que aqui está o mumps, aqui está um buraco, né? E o ouro está aqui. Então, ele não tem essa percepção. Ele vai indo em cada caverna e vai tendo a percepção. E aí eu vou colocando dentro do jogo a percepção que ele vai tendo, tá? Então, deixa eu iniciar aqui e vamos ver se ele vai conseguir encontrar o ouro, tá? Então, à medida que ele vai andando, ele vai percebendo e vai marcando, ó, o ambiente, tá? Então, ele vai se movimentando e o seu comportamento ele vai ser dado com base na base de conhecimento que a gente escreveu. Então, ele conseguiu aqui, ó, encontrar o ouro, tá? Lembra que eu apaguei os fatos, né, para que ele fosse escrevendo. Então, se eu abrir novamente aqui, o arquivo, observe que ele escreveu dentro da base de conhecimento cada uma das percepções que ele foi tendo à medida que ele ia interagindo com o ambiente, tá? Então, por isso que está aqui. Isso equivale ao que nós vimos na aula de hoje, na arquitetura. Vou voltar aqui. A essa
função tel aqui, ó. A função tel, ele vai gravando os fatos dentro do arquivo PL. E aqui eu vou fazendo aquela consulta dentro da API do Java à base de conhecimento, que é o arquivo em Prolog, que vai ter as regras que define se uma caverna é segura, se existe um buraco, como nós vimos, e aí a gente tem aqui um comportamento que vai ser uma ação, se ele vai para qual caverna adjacente ele pode ir, com base nessas regras, tá? Então, era essa a demonstração. Eu vou encerrar a gravação para abrir a perguntas, tá?